Ortega. Obrigado, Ale. Obrigado, gente. Roberto, boa tarde. Boa tarde. Presidente, é um momento diferente para o senhor, né? Foram 3 anos, outros tantos aí como dirigente. Já recebi aqui informação com os familiares presentes, homenagem com os jogadores, agora a placa. Estou sentindo que o senhor tá com os olhos aí já mostrando uma emoção para a gente. O que você pode falar aí? Está sentindo o que nesse momento? Primeiro, boa tarde. Estou me sentindo realizado, porque, primeiro que 3 anos passam muito rápido, e foi o que aconteceu. Mas saio muito feliz, muito contente, não só pelas conquistas, mas acho que por tudo que a gente fez ao longo, porque o futebol não é só conquista. Existem equipe que a gente monta, eu tenho certeza de que o Corinthians hoje tem a melhor comissão técnica do Brasil, disparado. Toda a sua comissão é fora de série, formidável. Isso já não é de hoje, já é há muito tempo. Então, eu acho que posso dizer que sou uma pessoa completamente realizada. Véio. Chegar a ser presidente do Corinthians, eu acho que não tem maior realização que essa para nenhum corintiano. Todos gostariam de estar no meu lugar. E você cumprir o seu mandato e ir embora, cheio de taças que ficarão aí, o que eu quero mais da vida? Agradecer a Deus. Presidente, o senhor agora consegue pensar num grande acerto e, não sei se arrependimento é uma palavra forte, mas algo que o senhor agora olha para trás e fala, não deveria ter feito? É uma pergunta meio normal nesse momento de balanço, né? Uma coisa boa e uma coisa que talvez não deveria ter sido feita. Ortega, acho que arrependimento eu não tenho nenhum, porque a gente, toda atitude que a gente toma, decisões que você toma, você naquele momento entende que aquilo era o melhor. Ao longo do tempo você pode ficar decepcionado que aquilo não se tornou o que você esperava. E isso não é só no futebol, é na vida. Então eu não me arrependo de nada, eu acho que não existe um grande feito. Eu acho que o pouquinho de todo dia, a soma, que dá esse feito gigante, que dá satisfação, que traz esse entusiasmo todo que é ser presidente do Corinthians. Então, não tenho, assim, falar para você, vou pensar um fato que é relevante, ou muito pelo contrário. Eu acho que tudo que foi feito com a intenção de acertar, com a intenção de ser o melhor para o clube. Isso que me deixa muito tranquilo, que nenhuma atitude que nós tomamos aqui no clube, ela foi pensando em alguém, foi sempre pensando no clube. O clube acima de tudo. Isso foi, desde o primeiro dia como presidente até hoje, tudo que eu faço e fiz foi pensando no clube. Presidente, e qual foi digamos assim, o trabalho mais difícil ao longo desses 3 anos, a relação com a imprensa, com a torcida, com os jogadores, o processo de contratar, ir atrás de jogador, botar as contas do clube em dia? Qual foi, na sua avaliação, o trabalho mais desafiador e mais complicado? Tudo é difícil, né? Nada é fácil. Cada um tem a sua característica. Lidar com vocês não é fácil. Não é brincadeira, é a parte mais chata, que é verdade, é a parte mais chata que podemos dizer que existe para um presidente de qualquer clube, não é só do Corinthians, porque são inúmeros profissionais, cada um com um informante, cada um com uma matéria, cada um com... Nem todas as matérias publicadas são verídicas, às vezes os informantes de vocês também falham. Então, acho que não tem uma coisa específica. Tudo é importante. Num clube de futebol, principalmente se tratando de Corinthians, tudo é importante. Até a compra de comida para o almoço diário aqui passa a ser importante. Tudo você tem que ver, tudo que você tem que olhar. Então, eu acho que não tem uma coisa específica que é mais ou menos. E
E que o senhor espera das eleições amanhã? São 5 candidatos, alguns com liminares para poder concorrer, outros considerados favoritos, ex-presidente tentando voltar ao cargo. O que o senhor espera da eleição amanhã e o senhor espera ter qual vencedor? Bom, primeiro eu espero que a eleição transcorra na maior normalidade do mundo, que todas as pessoas que irão ao Parque São Jorge vão dispostas a votar e não fazer confusão, é isso que eu espero. A gente sabe da maturidade do sócio e se todos pensarem no Corinthians, isso vai acontecer. Eu, particularmente, acho e espero que o Andrés vença, que é do meu grupo político, onde eu também cheguei a presidente, então ele também tem o meu apoio e, pelo menos, todas as informações que a gente tem, está liderando as pesquisas, com uma vantagem boa. Então, eu acho que, como a eleição sempre pode haver surpresa, eu não posso aqui estar cravando que irá ganhar, mas, se tudo andar como previsto, o Andrés será novamente presidente do Corinthians. Presidente aqui, tudo bem? Tudo. Olhando essas taças que estão aí na sua mesa, né? Essas que vieram na sua gestão como presidente, somando as conquistas também desse grupo político que você acabou de citar agora, que já está no clube há algum tempo, qual que é a grande virtude, qual que é o segredo, né, que você poderia dizer para o torcedor desse sucesso todo, dessas conquistas todas? Eu acho que tudo tem porquê, né? O ruim, o porquê também não conquistou, existe porquê, e as conquistas também têm porquê. Eu fui 3 anos diretor de futebol, então acompanhei o futebol muito de perto nesses últimos 6, 7 anos. E uma coisa que aqui nós sempre procuramos fazer foi ser claro, objetivo e respeitar as pessoas. Nunca nenhum jogador saiu do Corinthians escorraçado, sem conversa. Sair faz parte de qualquer vínculo empregatício. Ou porque arrumou outro negócio de melhor salário, enfim, isso eu respeito e eu acho que isso foi a grande virtude de nós sempre termos o atleta pronto para atuar com a camisa do Corinthians, e tivemos em alguns momentos, não só nessa minha gestão, mas em outras gestões também, momentos adversos com prêmios com tempo sem ser pago, em alguns momentos salários por alguns dias ficaram sem ser pagos também, e nunca tivemos uma resposta negativa de nenhum atleta. Acho que isso é resultado do respeito que sempre todos nós tivemos com todos, não só com os atletas, como com os funcionários também. Eu acho que, acabei de falar isso agora lá com os atletas, que sempre entendi que nós aqui no futebol, é meio piegas falar isso, mas é muito perto de ser uma família, porque eu me orgulho de, nesses 6 anos, eu chamo assim, de ter atuado no futebol, nós nunca tivemos um problema de ordem pessoal, atleta com treinador, atleta com diretor, atleta com funcionários. Eu acho que isso dá para resumir um pouco esses últimos 10 anos que o Corinthians vem conquistando com larga vantagem sobre os outros clubes. Eu acho que isso é um ingrediente muito importante e foi o que resultou. Presidente, quando você sentou, você estava aparentemente emocionado, né? O que foi isso? Você caiu a ficha de que realmente chegou ao fim esse sonho de presidente, passou um filme? Não é pela despedida, não é por ir embora, eu não me agarro às coisas, não. Acho que chegou a hora, se fossem 2 anos seria igual, se fossem 4 seria igual. É que a gente, na realidade, você se apega nas pessoas, então, é a parte mais difícil. Roberto, aqui à tua direita, um dos projetos que precisava ser finalizado na sua gestão era o CT da base. Eu lembro que a primeira entrevista do Gobi, quando ele assumiu a primeira gestão dele, ele disse que não
que era a prioridade e não foi finalizado ainda. Por que isso aconteceu e se você acha que o Andrés, que é um dos carros-chefes da campanha dele, de finalizar o CT da base até o final do ano, afinal, por que esse CT não saiu ainda, não está pronto ainda? Oi, Maurício, não foi só promessa do Mário, não, foi minha também. Eu também pus como prioridade o CT da base, só que nós tínhamos tudo pronto para os projetos incentivados. E esses projetos incentivados, conseguimos recolher algum dinheiro nos projetos, mas não o suficiente para que a gente continuasse o projeto. O que nós conseguimos fazer na minha gestão foram os campos que nós fizemos, que podemos dizer que é uma boa parte do valor investido, são os campos, que são caros. Nós fizemos os campos e agora o que está faltando é a parte de hotelaria, a parte física, bom, toda a parte de alvenaria, de arquitetura, que eu acredito que o Andrés vai fazer. Sinto muito de não ter feito, gostaria muito de ter feito, mas, infelizmente, nós não conseguimos executar. Roberto, os dois presidentes anteriores a você, que faziam parte da mesma gestão, tiveram posturas muito diferentes, né? O Andrés continuou falando a respeito do Corinthians, continuou sendo uma pessoa importante no clube, tanto é que vai ser candidato novamente. O Mário Gobi sumiu, a gente nunca mais teve a chance de conversar com o Mário Gobi. Você imagina que vai ser mais Andrés ou mais Mário Gobi? É claro que cada um tem um estilo, mas, enfim, vai fazer parte da vida política do clube daqui para frente ou pelo menos por um tempo não? Olha, como você disse, respeitando a maneira de cada um ser, são 3 indivíduos completamente diferentes, cada um nascido no lar, criado de uma forma. Mas eu acho que nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? Não preciso estar envolvido tanto e também não preciso sumir. Então, eu vou ficar no meu canto, trabalhando, participo, continuo sendo conselheiro e agora membro nato do CORE também. Então, participarei de todas as reuniões e, se por um acaso alguém precisar de alguma coisa e solicitar, estarei sempre pronto a ajudar. Em prol do Corinthians, a minha disposição é eterna, nunca acaba. E uma crítica que você recebeu durante a sua gestão, principalmente em 2016, foi de perder muitos jogadores, né? E até acho que isso mudou um pouco em 2017, teve a questão do Rodriguinho, que ficou no começo do ano, mas, enfim, você recebeu bastante essa crítica em 2016, outros criticaram porque você não contratava grandes jogadores, né? E acabou que os resultados mostraram, principalmente em 2017, que não era este bem o caminho. Que balanço você faz disso e teme, de alguma forma, que isso se perca com o próximo presidente, que não seja tão pés no chão assim, como você foi, principalmente nessa parte financeira, um teto estipulado? Não, na realidade, o que é mais difícil no futebol, primeiro, todo torcedor, onde eu me incluo, espera que seu time vença todo ano. Isso não é diferente em nenhum clube. Todo clube espera que esse ano nós vamos ganhar, esse ano nós vamos ganhar. O que nós temos que achar é esse equilíbrio. Precisamos fazer um time forte? Sim, sempre. Agora, você não pode arrebentar o clube para fazer uma temporada, porque você pode fazer gastos fora do normal para as finanças do clube e o campeonato não chegar, você não conseguir conquistar. Aí o negócio fica ruim. Se você conquistar, menos ruim, mas também não é bom. Então, esse equilíbrio, ele não é tão fácil. Ajuda você ter, no meu caso, por exemplo, em 2015 nós também perdemos. Nós perdemos o Guerreiro, que era, não preciso nem dizer, vocês sabem. Mas, infelizmente, não dava para você pegar todas as fichas e pôr num número só. Não dá para fazer isso. Infelizmente, o futebol não é feito de um atleta, é feito de diversos. E em 2016, as saídas dos jogadores, existem saídas que toda saída de jogador, só para vocês entenderem, toda negociação de jogador, a primeira pergunta é, você faz questão de sair ou você
está saindo por causa do dinheiro e dá para a gente conversar por conta do dinheiro para ver se a gente consegue fazer algum acordo. E na maioria das vezes, o jogador quer sair, quer conhecer, morar num lugar diferente, enfim. E outras, as duas coisas somadas, ele quer e o dinheiro não dá para equiparar. Infelizmente, não é o Roberto que não quer fazer, não tem como comparar, nem o Corinthians, não dá para fazer, nem se você quiser fazer loucura, não cabe a loucura, não dá. É mais que loucura. Não dá no futebol de hoje você pagar 1,5 milhão, 2 milhões por mês para algum jogador. E livre de imposto, que nesses países são, quer dizer, nós estamos falando de um negócio completamente fora da realidade. Então, a gente tem que automaticamente acabar agradecendo que esses jogadores saíram, ainda deixaram um retorno técnico no clube porque ganharam o título e ainda vão deixar um retorno financeiro no clube. Aí sim, você pega o dinheiro e vai tentar montar um novo time, trazer novos jogadores. Aí é que está. Nem sempre tudo que você traz dá certo. Às vezes até aquele jogador que você não fez um investimento tão alto porque aquele chamado veio para compor grupo, que a gente tem o costume de falar isso, ele acaba dando certo e se valoriza tanto que anos na frente acaba dando um retorno financeiro onde a gente não espera. Então, isso é o dinamismo do futebol, isso não é uma característica do Corinthians, nem do Roberto, nem do próximo presidente que virá. É a dinâmica do futebol, e cada negócio é um negócio. Você falou do Rodriguinho, nós tivemos o Jô no meio do ano também, que o Jô, nós conversamos, e falo para você, não foi com dinheiro, não teve aumento, não teve nada. Foi só um pedido nosso para que ele esperasse acabar o ano, porque se ele tivesse que sair, no fim do ano sairia também. E talvez campeão, como aconteceu, talvez convocado para a seleção brasileira, onde o seu salário poderia até ser melhorado por esses clubes que eu quero. E o Rodriguinho foi a mesma coisa, nós renovamos, demos um aumento para ele e ele resolveu ficar, e tem sido, de lá para cá, um dos jogadores mais importantes do elenco do Corinthians. Então, não é assim um rótulo de que o Corinthians vende todo mundo ou não deixa ninguém sair. Cada negócio é um negócio, no momento você estuda, você vê, enfim, mas eu acho que quem virá vai agir da mesma forma, tem que olhar o momento. Presidente, aqui à sua esquerda, bancar e manter o técnico Fábio Carille, como foi feito no início de 2017, onde uma pequena parte da torcida do Corinthians era contrária, foi talvez o seu maior feito à frente do clube? Eu acho que sim, eu acho que pelo fato de o Carille, primeiro, eu acho uma explicação que eu acho bastante importante, que talvez eu nunca tenha comentado isso. Talvez se eu tivesse sido presidente, tivesse como presidente agora, como estou, nesses 3 anos, mas não tivesse passado pelo futebol, eu não teria tido a oportunidade de conhecer o trabalho do Carille nem o Carille. Talvez a minha decisão não fosse essa. Se eu tivesse chegado em 2015 e ter analisado o Fábio pelo 2015 e pelo 2016, talvez eu não teria feito. Agora, pelo fato de ter acompanhado os 3 anos como diretor de futebol, somado aos 2 de presidente, me fazer uma análise muito melhor do que eu poderia ter feito. Então, eu acho que nós sabíamos que competência ele tinha, excelente pessoa que ele tem um trânsito no elenco formidável, não tem ninguém que torce o nariz para nada. Então, isso já é meio sucesso andado. Agora, logicamente, que o sucesso total são o resultado das competições, que, graças a Deus, eles vieram e consagramos mais um técnico para o Brasil, para o mundo, enfim, isso é motivo de orgulho para todos nós do Corinthians, não só para mim. Presidente, aqui, o senhor foi perguntado sobre o Carille, foi perguntado sobre o Jô, mas talvez à sua frente aí esteja um dos principais acertos do Corinthians no trabalho do Alessandro, campeão paulista, campeão brasileiro desse ano, a montagem, manutenção do Carille, enfim. E a situação do Alessandro ainda segue indefinido. Seria um absurdo se ele saísse do Corinthians na próxima gestão? A gente não pode tratar nada como absurdo, porque o presidente, um dos direitos que ele tem é de escolher a sua equipe de trabalho. Primeiro, vai escolher um diretor.
e depois o diretor monta o seu time de trabalho. Então, isso é uma coisa, eu entendo como normal, e se você perguntar para o Alessandro, ele vai falar a mesma coisa que eu estou falando. É uma coisa normal. A gente já cansou de ver isso em outros clubes, se muda o presidente, a sua diretoria, normalmente muda-se tudo. Pô, mas o negócio está ganhando, normalmente não se mexe. Concordo com você. É uma boa chance que isso não aconteça. Agora, eu não posso responder por quem virá. Eu não sei. Espero que quem for o presidente eleito amanhã, que não mexa nada no futebol, não é no Alessandro. Não mexa em ninguém, porque nós já mostramos para todos que nós temos o melhor time de trabalho do Brasil. Então, não tem necessidade de ser, isso é minha opinião, não significa que tem que ser como eu estou dizendo, mas espero que isso aconteça. O senhor é bicampeão brasileiro, campeão paulista pelo Corinthians, sem investir muito dinheiro. Porque ainda existe... investi bastante, como você investir muito dinheiro? Você está ganhando muito, hein? Achar que 50, 60 milhões não é muito, pô? É bastante, mas eu em comparação acho que é bastante. Com rivais talvez seja menos, em comparação com rivais. Tudo bem, aí cada um pode gastar aquilo que tem. Por que existe índice de rejeição pelo seu trabalho? Eu não sei onde tem esse índice de rejeição. Onde você viu isso? Eu desconheço. Hã? Mas isso é a vida. Nem todo mundo gosta do amarelo, gosta do azul, gosta do vermelho. Isso não quer dizer que tem rejeição. Desculpa, não concordo. Nunca vi ninguém falar em rejeição. Pode não concordar, é diferente de rejeição. Mas garanto a você que a maioria aprovou. Roberto, aqui. Quando a gente olha esses troféus aí, também passa um pouco a sua evolução como presidente, né? De 2015, aquele time do Tite, 2017, o time do Carille. O que você pode falar de cada uma dessas conquistas, assim, da sua evolução como presidente também, do que você acreditava como presidente quando você chegou e o que você entrega agora para o próximo presidente, olhando pelas suas conquistas? Eu acho que aquilo que eu falei, a gente quando chega, todo campeonato, quando se inicia, você está montando o time, tudo orientado pela comissão técnica, você monta um time, aquilo que você entende de melhor. E espera daquele time que te traga a taça. Nem sempre ela vem. Então, a evolução, o que a gente já viu no futebol, vocês viram também, é que nem sempre o volume maior de dinheiro é certeza de conquista. Às vezes, com menos dinheiro, como o Guilherme mesmo falou, com menos dinheiro você pode fazer um bom time, e um time que deu o encaixe necessário, e os títulos chegaram. Então, eu acho que nós conseguimos, nesses anos, não vou falar nem que nós conseguimos, chegamos muito perto do equilíbrio que eu sempre quis fazer, que é o gastar menos, gastar o suficiente com uma qualidade melhor. E eu acho que foi isso que nós conseguimos fazer. Ontem o Carille disse, até brincou aqui com a gente, que estamos mal de apuração em relação à contratação. Eu lembro que na véspera da sua eleição como presidente, o Corinthians anunciou na noite da eleição a contratação do Wagner Love. Você acha que pode acontecer alguma coisa assim? Ou você, de fato, entrega o projeto Corinthians e agora não sabe de nada a partir da meia-noite de hoje? Não, não é que a gente não sabe de nada. Eu respondo pelo Corinthians até hoje. Então, eu posso te falar, nesse momento, até o fim desse dia, não existe nenhuma negociação do Corinthians com atleta nenhum. Ponto. Se domingo, segunda, alguém anunciar algum atleta, porque trabalharam paralelamente a isso, tinham certeza que iriam ganhar o título, o pleito, e pode trazer um jogador. Não vejo nada de errado nisso, mas hoje o Corinthians agora não tem negociação em andamento com ninguém. Roberto, aqui atrás. Você falou agora há pouco que essa torcida vai para o Andrés na eleição de amanhã. O Andrés, até em uma entrevista que ele deu aos amigos do Globo Esporte, ele foi perguntado sobre o Carille e ele disse se o Carille se adequar, talvez eu troque as palavras, mas foi mais ou menos assim. Se o Carille se adequar, ele continua. Você tem algum medo, pelo que você disse que o Corinthians se tornou uma família para você, que, pelo que você conhece do Andrés, você acha que de alguma forma o Carille pode não se adequar e você tem algum medo que ele não se adeque e de repente não
prossiga o trabalho dele no Corinthians? Não tenho medo nenhum. Não existe medo. Nem o Carille tem medo, vou eu ter medo. Não tenho medo nenhum. É aquilo que eu falei. O presidente tem total liberdade para fazer as mudanças que ele achar necessário. O que ele e a sua diretoria entenderem que naquele momento o melhor para o Corinthians é mudar, é fazer, é trazer, sem problema nenhum. Eu não tenho que ficar chorando o que ficou. Enquanto presidente, eu posso impor aquilo que eu quero, mais ou menos isso. Trabalho com as pessoas que eu quero trabalhar. E depois a gente tem que respeitar o novo presidente, se ele achar por bem que sim, que não, ele pode trocar e errar, ele pode trocar e acertar. Então, eu acho que isso não tem problema nenhum. E ainda na questão política, né, a Renovação e Transparência está há 10 anos comandando o Corinthians, e o Andrés ele também falou que ele voltou a ser presidente porque estava dividida, né, e talvez não tivesse algum outro nome que conseguisse ser eleito. Qual a sua análise em relação a isso? São 10 anos no poder, tem fôlego ainda, já está caindo, é bom trocar, não é bom trocar? O que você pensa em relação ao cenário da sua chapa e também ao cenário político de um modo geral? Eu acho que pelo fato de você ficar no poder 10 anos, gera um desgaste muito grande, né? Não tenha dúvida. É muito desgaste você ficar 10 anos comandando um clube, falando isso em grupo político, né? Mas eu não vejo que está afundando, não, muito pelo contrário. São 10 anos de total conquistas. O Corinthians, se pegar os mais velhos aqui que acompanham o Corinthians há muito tempo, sabe a diferença que nós temos de 10 anos para trás, as diferenças de hoje. Não só no elenco, não só em conquistas, mas tudo que nós fizemos aqui, isso aqui onde nós estamos, fomos nós que fizemos. Não só isso, toda a aparelhagem que o Corinthians tem hoje aqui no CT, o torna um CT, um dos melhores CT do mundo em equipamentos. Então, eu acho que, agora, politicamente, tem um desgaste? Óbvio que tem um desgaste. No meio do caminho, você fala muito não e você desagrada muitas pessoas. E isso acontece de quem estava na direita passa para a esquerda e, às vezes, você não consegue trazer para a direita alguém que está na esquerda. Então, esse desvio sempre vai ocorrer, não só conosco, o nosso grupo, como qualquer outro grupo. Esse desgaste, entendo eu, que é natural. Roberto, por favor, foi publicado hoje pelo blog do Perrone um recibo assinado pela gerente de arrecadação do clube e pelo empresário Carlos Leite, a respeito de um dinheiro que ele enviou ao clube de R$200 mil, e o recibo assinado pelos dois de R$51 mil, da conta de que foi devolvido o dinheiro que era para pagar a regularização de sócios. O que você pode falar a respeito disso? Desconheço isso. Eu acho que a pergunta você tem que fazer para o Perrone que escreveu, não é para mim. Eu nem li, nem sei. O recibo nem sei. Se o Perrone escreveu, pergunta para ele, ele vai te explicar melhor que eu, porque eu não sei. Não, é que tem um documento assinado pelo clube, né? Não sei, desconheço isso. Então, presidente, bom dia. A pergunta que eu queria fazer para o senhor é sobre as finanças, né? Você falou bastante da preocupação sempre com dinheiro e a questão da dívida era uma das bandeiras suas quando você foi eleito. Você deixa o clube com uma dívida um pouco maior do que quando você pegou, né? Você sai satisfeito com o trabalho que foi feito em relação às finanças? Não saio satisfeito, lógico que não. Mas a gente tem que analisar, não é só o número frio. Nós temos que analisar que nós passamos pelos piores 3 anos da história do país. Então, eu acho que isso tem que levar em conta. E não é só o Corinthians que passou por isso. Então, a gente viu aí grandes empresas fechando, grandes empresas quebrando. Eu acho que de tudo isso que aconteceu nesses 3 anos, eu me dou por satisfeito pelo que a gente fez. Roberto, à sua direita de novo. O Andrés, nas entrevistas que estão tendo com todos os presidentes, os candidatos à presidência, né, na eleição de amanhã, falou abertamente sobre o Dudu, né, disse que é um jogador que tem a cara do Corinthians. E você, numa entrevista para o Globo Esporte, se eu não me engano, nesses dias, também disse que era um atleta que você gostaria de contar. Então, se você pudesse voltar lá em 2015, né, quando não aconteceu a negociação junto com o Mário Gobi, você insistiria hoje em dia para, quem sabe, esse acordo acontecer? E é uma possibilidade ainda? Não vamos traduzir uma vontade minha de 2015 para o dia de hoje, que não tem. O Dudu já respondeu que está muito bem no Palmeiras, tem contrato, espera continuar e terminar sua carreira no Palmeiras, que eu parabenizo ele pela resposta.
O que eu disse foi o seguinte, o Andrés falou que o Dudu tem a cara do Corinthians, ponto. Eu disse, fui perguntado pelo pessoal da Globo.com, se você tivesse me arrependido de algum jogador que trouxe ou que não trouxe, eu falei, eu não me arrependi porque não fui eu que não trouxe. Eu gostaria muito de ter contratado o Dudu, que sentamos com os seus empresários, tratamos tudo, fechamos tudo, e na época o Mário era uma data que nem a de hoje. Faltavam 2 dias para acabar o mandato, e nós estávamos fazendo um compromisso para um futuro que também não saberíamos se tínhamos como pagar. Eu até respondi que se eu estivesse no lugar dele, eu, como torcedor, como diretor, queria o jogador. Agora, se eu estivesse no lugar dele como presidente de assinar, também não assinaria porque não tinha respaldo para aquilo. Então, mas é um jogador que eu gostaria de ter visto jogando com a camisa do Corinthians também, que é um jogador que eu admiro bastante. Presidente, me permita abusar um pouquinho, já que é a última. 2 temas, né? Tem aquela história que nem tudo são flores, então gostaria de ouvir o senhor sobre 2 temas que na torcida repercutiu muito mal nas últimas semanas. Não tive a oportunidade de ouvir o senhor sobre, primeiro, o caso do Jô. Depois que os números foram divulgados pelo Juca Kfouri, a torcida não criticou por não ter falado o valor ou pela troca de euros por dólares, mas sim a questão da comissão, que é acima do que o mercado rege, enfim. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua versão, por que tem pago muito de comissão. Não existe versão, existe negócio. Um negócio não é igual ao outro. Eu já vendi jogador sem comissão, e já vendi o jogo com uma comissão maior do que é o normal do mercado, porque é combinado, porque é tratado. Tudo que é feito no Corinthians, ele passa pelo Banco Central e pela FIFA. Se fosse errado, se fosse alguma coisa, a FIFA não... Porque você faz isso pelo site da FIFA. Você não escreve num papel entre 2 pessoas e guarda na gaveta. Não é. Isso é tudo eletrônico, porque a FIFA permite. E como nós tínhamos acordado dessa forma na venda do Jô, e foi assim que foi feito. Nada de diferente. É fora do normal. Ele pode ser fora do normal, mas não é ilegal fazer de forma alguma. Faz parte, tanto é que a FIFA aceita. Senão não aceitava. E outro, agora por parte dos candidatos, e todos foram unânimes em uma crítica à gestão atual, até mesmo o Andrés, que é o da situação, dizendo que eles vão receber o Corinthians com fama de mal pagador no mercado, não aos jogadores, mas dizendo que é o clube que tem mais protestos, né? Foi até uma matéria da Folha, 50 e tantos, embora o clube tenha respondido que tem aí nesses últimos tempos... Tem negociação renegociou praticamente metade, né? Mas o próprio Andrés disse que títulos de R$1.000 que foram para... Mas às vezes isso não é falta de pagamento, isso é coisas que você está discutindo se é devido ou não. E teve até a história da marmita também, que pegou muito mal com a torcida. Não tem, o que você pode falar sobre essa fama de mal pagador? Não existe fama de mal pagador. Você acha que o Corinthians não vai pagar R$1.000? Pago eu do meu bolso. Não é isso. É que às vezes você recebe uma nota fiscal de um material e vem a cobrança junto, e o material nem veio. Aí você vai contestar. Nesse tempo de contestar, a empresa põe no cartório e você não vai pagar, você vai brigar. Isso aqui não dá para ficar pagando tudo que está errado. Aí vira o quê? Vira uma briga do jurídico. Aí protesta. Então tem muita coisa que é irregular. Isso, tudo bem, tem muita coisa que o Corinthians deixou de pagar, mas não por coisas de R$1.000. Coisas que nós estamos discutindo, porque é o caso da marmita, nós estamos discutindo a multa do contrato, não devo nada para a empresa de marmita. Nós estamos discutindo uma multa que eles acham que tem direito, o Corinthians, os nossos advogados entendem que não. É isso que está sendo discutido. Beleza, gente. Obrigado, presidente. Valeu. Boa sorte aí.